Olá, você já ouviu falar em teologia da confissão positiva? Na verdade, essa linha teológica é mais conhecida como teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade é uma prática muito comum em igrejas chamadas de neopentecostais, as igrejas mais modernas. E, interessantemente, é um tipo de teologia que vem crescendo cada vez mais. Aqui no Brasil, se transformou, na linha principal das chamadas igrejas neopentecostais. E isso não ocorre só no Brasil. É possível dizer que tanto no Brasil como em outras partes do mundo, essa linha teológica ganha cada vez mais adeptos, repercussão. Até porque é uma teoria muito fácil de ser assimilada. Essa chamada teologia da prosperidade, ela está normalmente ligada a uma configuração muito atual, muito presente nos nossos dias. De alguma maneira, é possível pensar que a teologia da prosperidade está superando aquela velha teologia mais antiga. A teologia mais antiga era baseada em crenças mais bem elaboradas. O pastor, normalmente, dessas igrejas tradicionalistas, ou até mesmo pentecostais, eram indivíduos mais bem formados, com curso de teologia. Eu não estou dizendo que isso justifique as suas crenças, aquilo que eles pregavam, apenas estou querendo dizer que eram mais cultos. Alguns desses pastores eram até mesmo eruditos no hebraico, no grego. E no que chamamos de teologia da prosperidade, nós temos uma mudança radical. Essa teologia surge em meados do século XIX. E ao contrário de que algumas pessoas imaginam, ela não surgiu na Europa. Ela surge nos Estados Unidos. E ao surgir nos Estados Unidos, ganha rapidamente muitos adeptos. E é lógico que o fato das pessoas aderirem rapidamente, facilmente, essa linha teológica, deve se dar por um motivo um tanto simples até. É uma teologia descomplicada. É uma teologia que fala mais ao lado emocional de que ao lado racional. E é fácil de entender que as pessoas que normalmente buscam a ajuda religiosa, a ajuda espiritual, são pessoas que querem sentir algo dentro dessa esfera emocional e não na esfera racional. Elas não buscam uma igreja para terem contato com um pastor bem formado, que passou 4, 5 anos fazendo teologia, estudando hebraico, grego koiné. Não, querem uma experiência emocional possível de ser vivida dentro do âmbito religioso. E a teologia da prosperidade, ela oferece exatamente essa questão tão forte do coração humano. A teologia da prosperidade, ela diz de uma forma direta que a confissão positiva, ou seja, o adepto deve afirmar, deve dizer com a sua própria boca que é um abençoado, que é alguém próspero, que quer tomar posse de tudo aquilo que Deus
pode lidar de uma forma material e direta. A teologia da prosperidade, ela muda o próprio eixo da fé. No passado, a fé estava normalmente ligada a uma questão mais interna, subjetiva. Do século XIX para cá, isso começou a mudar. A primeira mudança ocorre com as igrejas chamadas de pentecostais. Essas igrejas pentecostais, elas começam a teorizar, a pregar a ideia de que para que o indivíduo fosse de fato um filho de Deus, ele deveria ter saúde material. Por isso, essas igrejas pentecostais normalmente pregam a cura miraculosa, o milagre. Só que o milagre propriamente físico, orgânico, não era o suficiente para atrair algumas pessoas. E já no final do século XIX, surge uma linha de pensamento mais linkada, mais próxima do próprio capitalismo. Quem diz isso é até um sociólogo chamado Max Weber. Esse Max Weber escreveu um livro, hoje emblemático dentro das ciências sociais, onde ele fala, da ética protestante e o espírito do capitalismo. Neste livro, ele mostra claramente como do século XIX, entrada para o século XX, a própria religiosidade mudou radicalmente. É lógico, que a estrutura material, a maneira das pessoas distribuírem, aquilo que é produzido por suas próprias mãos, o advento e o crescimento, a expansão do capitalismo, vai levando a mudanças muito sérias, também dentro do âmbito religioso. E a partir dessas mudanças econômicas, sociais, pastores começaram a oferecer não só a cura material, a cura de doenças, mas também a cura financeira. É aí que surge, o que é chamado de confissão ativa, essa confissão positiva, que é uma confissão que está relacionada propriamente ao fato de você dizer com a sua própria boca que você não quer ser um indivíduo pobre, miserável, passando por carecimento. Ao contrário, se você é filho de Deus, você deve declarar que quer a riqueza material. É lógico que, embora a teologia da prosperidade não tenha sido originada de uma forma formal na Europa, é certo que essa teologia da prosperidade teve forte influência do calvinismo, uma linha teológica do século XVII, da reforma protestante, da reforma alemã e suíça e de outras áreas da Europa, que passaram a se livrar da episteme, da teoria católica, como sendo a teoria religiosa verdadeira. Se cria no protestantismo uma outra linha de pensamento. E no calvinismo, João Calvino logo atrelou, associou o trabalho à prosperidade, o trabalho e os frutos do trabalho à bênção de Deus, a uma espécie de selo da divindade. Nas Institutas, Calvino diz abertamente que uma pessoa abençoada por Deus precisa, muitas vezes exibir essas bênçãos a partir da prosperidade material. Então é lógico, que essa ideia de que os abençoados
precisam também ser abençoados materialmente, serem prósperos materialmente, economicamente, serviu como o esteio, a base, né, para a criação da teologia da prosperidade. E aí, nos Estados Unidos, como capital, né, inicial do próprio capitalismo, a ideia de uma teologia próspera, de uma confissão, né, positiva, mágica, evidentemente chamou a atenção de muitas pessoas. As pessoas ficaram deslumbradas com a ideia de que não precisavam mais olhar apenas para o pós-morte, para o que aconteceria depois da morte física. Não, antes mesmo do céu, antes mesmo de ganhar o paraíso, depois da morte, essas pessoas abençoadas podiam ganhar o paraíso durante a sua vida material, a sua existência concreta e material. E foi essa ideia que fez com que a teologia da prosperidade tivesse tanto sucesso em muitas partes do mundo, particularmente nas chamadas nações colonizadas, na América Latina, na África. Essas igrejas, né, neopentecostais, oriundas, né, dos Estados Unidos, passaram a propagar rapidamente a eficácia mágica dessa teologia da prosperidade. E não demorou muito tempo para, dentro dessas nações, né, colonizadas ideologicamente por esses teólogos, né, estrangeiros, começassem a criar a sua própria teologia da prosperidade. Aí uma criação autóctone, né? Podemos dizer que aqui no Brasil, eu não precisaria nem citar, mas nós temos igrejas neopentecostais que se baseiam particularmente nessa ideia da chamada teologia da prosperidade. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Renascer para Cristo, a Igreja Mundial, né, do Poder de Deus, a outra igreja do R.R. Soares, a Igreja Internacional. Então, todas essas igrejas, elas descobrem, né, o principal motivo de sucesso para a chamada teologia da prosperidade. A própria base cultural do capitalismo, como servindo como esteio, como suporte para esse novo espírito da contemporaneidade. E é lógico, não precisa nem afirmar isso, né? Vejam como essas igrejas fizeram sucessos e continuam a fazer. Nós temos aí verdadeiros impérios baseados na fé. Nós temos verdadeiros impérios construídos, né, exatamente a partir dessa nova mercadoria. Essa é uma questão importante também, né, de se analisar. A teologia da prosperidade transforma a própria fé, o próprio milagre, a própria bênção numa espécie de mercadoria. Por isso, a ideia, né, de confissão, ela está baseada na ideia de você confessar de uma forma positiva a sua fé através de doações. Essa é uma característica predominante das igrejas neopentecostais. É como se você se tornasse um sócio de Deus. Quanto mais você dá, mais você recebe. Eles falam muito em sacrifício. O sacrifício normalmente se converte rapidamente em sacrifício financeiro, sacrifício econômico. Você deve oferecer para receber, você deve dar para ganhar. Então é lógico que essa
lógica mercadológica, essa lógica tão comum no nosso dia a dia, cotidiana, faz com que o homem comum encontre uma grande lógica, né, nessa teologia da prosperidade. Se todas as coisas que ele tem, ele precisa comprar, se para comprar algo que deseja precisa trabalhar, precisa oferecer algo, é lógico, né, que é fácil aplicar essa lógica, né, do trabalho, essa lógica mercadológica, dentro da esfera da religião, dentro da esfera, né, do sagrado. Por isso, o sagrado moderno é o antigo profano do século XVI, XVII, até o século XVIII, porque se valorizava a ideia até da pobreza. Essa era uma característica da Igreja Católica medieval. A pobreza tinha até mesmo um certo teor, né, de bênção. O indivíduo pobre era alguém que estava mostrando pela sua pobreza, ou até mesmo por um voto de pobreza, a sua genuína e verdadeira fé. Isso começa a mudar com o crescimento, né, do capitalismo. E com a internacionalização do capital, isso muda muito mais radicalmente. Vejam, né, que esses fatores históricos, esses fatores, né, materiais, muitas vezes ligados até à maneira de distribuir, né, as coisas produzidas de forma efetiva, começam a mudar também o pensamento, começa a mudar aquilo que antes era pensado como uma fé mais simples, relacionada ao contato entre o sujeito e a divindade. Hoje, a coisa se tornou mais complexa, porque a relação não é tão direta, não é pensada dessa maneira. Ao contrário, as igrejas ganharam cada vez mais poder, poder de mediação, poder de fazer com que o adepto consiga ser abençoado através dos seus rituais, das suas cerimônias. E aí, modernamente, aqui no Brasil, criaram cerimônias cada vez mais estranhas, né? Como sessão de descarrego, sessão de bênção, terapia do amor, ou seja, né? Saíram da esfera verdadeiramente religiosa e entraram no grande mercado. E é lógico que essa teologia encanta o homem comum, o homem simples, que coloca na cabeça que quer ser um grande empreendedor. Essa ideia, né, do empreendedor, do indivíduo que quer se tornar o próprio patrão da sua vida, é evidentemente o encaixe perfeito para a teologia da prosperidade. Infelizmente, essa prosperidade é habitualmente prosperidade só de uma minoria, só dos donos, né, das igrejas, os donos dessa indústria da fé. O adepto fica a vida inteira na expectativa. E se consegue alguma coisa material, só consegue a partir da sua força de trabalho, que não tem nenhuma relação com a fé. O que o indivíduo busca, talvez, na fé, é apenas um processo de autossugestão. Autossugestão que estava ausente, o indivíduo estava deprimido, não acreditava em si mesmo, e a partir, né, de um estímulo externo, começa a acreditar na sua própria potência. E num sentido bem banal e simples de ser entendido, o indivíduo passa a ter o sucesso que antes não tinha. Isso não tem nada a ver com Deus, fé, religião, mas a teologia da prosperidade continua a encantar os nécios, os tolos, e continuará, né,
por muito tempo a encantar indivíduos que acabam por sustentar, né, os pastores tosquiadores, pastores que compram mansões caríssimas, jatinho, tudo isso com o dinheiro dos adeptos, com o dinheiro da fé. Tome cuidado, né, com essa linha teológica. Eu agradeço a atenção de vocês. Por hora, né, acho que é o suficiente. Em um outro momento volto a falar sobre esse tema ou um tema próximo. No momento, se gostou, deixe o seu like, divulgue o nosso vídeo para outras pessoas, divulgue o nosso canal, porque lentamente estamos crescendo. Na verdade, nós estamos crescendo até mais rapidamente do que no passado. Eu estou muito contente com o retorno do canal. E isso tem muito a ver com a sua divulgação. Um abraço e até a próxima vez.